Adolescente atira em colegas dentro de escola em Goiânia. E você vai ver também. Operação contra a pedofilia prende 108 pessoas em flagrante em 4 estados e no Distrito Federal. Ex-gerente da Petrobras é preso na 46ª fase da Operação Lava Jato. STJ aceita a denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, acusado de lavagem de dinheiro. Ações no STF pedem suspensão de portaria ministerial que altera regras de combate ao trabalho escravo. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A Operação Lava Jato entra na 46ª fase, que leva à corrupção no âmbito da Petroquisa, uma subsidiária da Petrobras. A pedido do MPF no Paraná, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão preventiva do ex-gerente da área internacional da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva. De acordo com as investigações, o ex-gerente Luiz Carlos Moreira da Silva recebeu mais de 5 milhões de dólares. O dinheiro, que corresponde à propina, estava em uma conta no exterior. O acusado já é réu em uma ação penal. Agora, a prisão cautelar é para assegurar que ele não movimente os recursos ocultados em outros países, ou seja, para evitar a continuidade de crimes de lavagem de dinheiro. O foco desta nova fase da Lava Jato são ex-funcionários do grupo Petrobras ligados a projetos da Petroquisa, braço petroquímico da estatal. Foi possível descobrir, por meio dos acordos de colaboração e de leniência de agentes do grupo Odebrecht, um esquema criminoso envolvendo a compra e operação de navios sonda pela Petrobras. Mais de 32 milhões de reais foram direcionados para o pagamento de propina só no exterior. 4 funcionários de alto escalão do grupo Petrobras teriam recebido vantagens indevidas. As propinas foram pagas por meio da entrega de valores em espécie no Brasil e principalmente mediante depósitos em contas mantidas no exterior em nome de empresas offshores. Os pagamentos foram feitos entre 2008 e 2014. Apenas para um dos investigados foram destinados 17 milhões de reais. Parte dos recursos está bloqueada por autoridades suíças. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, Robson Marinho, acusado de lavagem de dinheiro. Também foi determinado o afastamento dele do cargo até o término da instrução da ação penal. Robson Marinho é acusado de receber vantagens financeiras da multinacional francesa Alstom entre os anos de 1998 e 2005. Ele teria beneficiado a empresa em contratos com o Estado. Com a denúncia aqui no STJ, Marinho passou a ser réu em processo criminal. O STJ detém competência para processar e julgar conselheiros do Tribunal de Contas na esfera penal. Para os ministros, a denúncia descreveu adequadamente a suposta prática do delito, evidenciando indícios suficientes de autoria e a existência entre a conduta e o tipo penal imputado a Robson Marinho. Ainda de acordo com o STJ, Robson vai permanecer afastado do cargo até o fim da instrução da ação criminal, por incompatibilidade absoluta do exercício do cargo com a natureza dos crimes apontados. O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, saiu da cadeia pública de Benfica, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje. Ele ficou preso 15 dias por supostamente intermediar o pagamento de propinas para que o Rio fosse escolhido sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ontem, o STJ aceitou o pedido de habeas corpus. Hoje, a Justiça Federal aceitou a denúncia contra Nussmann, Sérgio Cabral, Arthur César Menezes e outras 3 pessoas. Eles vão responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Uma mensagem por e-mail, outra por WhatsApp, com aviso de dinheiro extra e muita gente cai no golpe dos links falsos da internet. Veja os cuidados necessários para não ser mais uma vítima. O link é atrativo. Ele promete a consulta de saldo e o resgate do FGTS no valor de R$ 1.700 após preencher um formulário. O anúncio é mais um golpe da internet, desta vez no WhatsApp. No mundo do direito digital, nós chamamos isso de phish.
seria uma isca na qual esses criminosos enviam e as pessoas de boa fé vão lá e pegam, achando que estariam ali, ao clicar naquele arquivo, tendo algum tipo de informação, respondendo alguns questionários, tendo alguma vantagem ao clicar naquele arquivo, sem saber que, em verdade, naquele arquivo estaria abrindo seu computador, dando dados que poderiam estar, na verdade, permitindo saques em sua conta. Os criminosos espalham os anúncios falsos para conseguir os dados dos internautas. Em julho, a polícia desarticulou uma quadrilha que desviou cerca de 4 milhões de reais das contas do FGTS, depois que beneficiários caíram no golpe. A estimativa é que mais de 130 mil pessoas tenham sido enganadas. Quem fez a inscrição nesse link deve procurar uma agência da Caixa para alterar a senha, mesmo que não tenha tido prejuízo financeiro. As alterações no saldo do FGTS também devem ser comunicadas imediatamente. O banco terá 30 dias para analisar cada reclamação e, se ficar comprovada a fraude, o valor será estornado ao trabalhador. Esses casos serão investigados pela polícia. A pena para o crime de estelionato pode chegar a 5 anos de prisão. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966 para que o trabalhador não fique desamparado em caso de demissão sem justa causa. São depositados entre 2% e 11,2% do salário bruto do trabalhador por mês, a depender do tipo de contrato de trabalho. Essa porcentagem não pode ser descontada do salário porque é uma obrigação do empregador. A orientação é sempre desconfiar de mensagens e e-mails em nome de bancos, já que eles não costumam enviar links para confirmação de dados. No caso do FGTS, a Caixa recomenda buscar informações diretamente nas agências ou no site e aplicativo da instituição. Se chegar uma mensagem no seu WhatsApp dizendo que tem direito a saque de FGTS, o senhor acreditaria e clicaria nesse link? De jeito nenhum. Eu procuraria saber por outras fontes. E não abriria no Zap. A orientação que se dá é jamais, momento algum, clicar em nenhum arquivo. Não tem essa curiosidade. Esses e-mails, esses dados, essas mensagens que correm, você pode até ler o conteúdo, mas já ignore qualquer tipo de arquivo, qualquer transação, não repasse informações, porque não é o meio adequado. A Caixa Econômica Federal alerta que não envia mensagens sobre saques das contas vinculadas ao FGTS e disponibiliza informações de segurança no próprio site sobre golpes por e-mails, WhatsApp, sites falsos e telefones. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ações no STF pedem suspensão da portaria ministerial que altera regras de combate ao trabalho escravo. A gente volta em instantes. A Rede Sustentabilidade ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação para suspender os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre trabalho em condições análogas à de escravo. O partido sustenta que a norma viola princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana. A ação contesta a criação de entraves burocráticos e políticos para a atuação de fiscais e o afastamento de requisitos mínimos para a celebração de termos de ajustamento de conduta. A Confederação Nacional das Profissões Liberais também entrou com uma ação questionando a portaria. A relatoria dos dois casos é da ministra Rosa Weber. Justiça garante a indenização ao militar que ficou incapacitado para o serviço depois de uma lesão em um teste físico. A sexta turma do TRF da Primeira Região decidiu que a União deve pagar R$50 mil de indenização por danos morais ao homem, além de pensão no valor de R$760 até que ele complete os 65 anos. O militar recorreu à justiça após sofrer uma lesão no joelho enquanto praticava salto à distância durante o teste de aptidão física no quartel em que trabalhava. O homem afirmou que só recebeu o tratamento adequado um ano depois da primeira lesão. Posteriormente, ele se machucou de novo e ficou incapacitado para o serviço. O relator, desembargador federal Girair Aram Meguerian, ressaltou que ficou demonstrado no caso que, apesar das queixas de dores no joelho, o militar continuou sendo colocado em atividades que exigiam esforço. Essas situações teriam contribuído para o comprometimento da integridade física dele de maneira irreversível, ainda muito jovem, antes mesmo dos 30 anos. A sexta turma, portanto, condenou a União.
O TST negou o recurso de empresa condenada a pagar a indenização à viúva de um trabalhador que desenvolveu doença pulmonar por conta das condições de trabalho. A mulher atribuiu à empresa a responsabilidade, já que o marido não recebia equipamentos de proteção adequados. Ele prestou serviços à empregadora por 35 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, manteve a sentença que condenou a empresa em primeira instância. O trabalhador era acompanhado por médicos por 11 anos e a doença acabou sendo confirmada em 2007. A condenação também teve como base um documento emitido pelo Ministério do Trabalho que atestou a existência de amianto acima do limite legal no local de trabalho. Dessa forma, a indenização foi estipulada em R$300 mil. Mas a empresa recorreu ao TST defendendo que não foram comprovados o nexo de causalidade e a culpa pela doença. O relator do caso, na 3ª turma, ministro Alberto Bresciani, observou que, segundo o regional, a empregadora descumpriu normas de saúde e segurança no trabalho, o que configura culpa, e ainda ressaltou que o TST não pode reexaminar fatos e provas coletados em instâncias anteriores, o que é proibido pela súmula 126. Por unanimidade, a turma negou o recurso da empresa, inclusive quanto ao valor da indenização, que ficou mantida em R$300 mil. Uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Brasília permite que estudantes estrangeiros conheçam um pouco do judiciário brasileiro. É o Programa de Intercâmbio Teixeira de Freitas, que está na 16ª edição. Maria José e Matias, estudantes de Direito do Chile, e Paula, da Espanha, estão no Brasil participando do Programa de Intercâmbio Teixeira de Freitas, uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Brasília. Durante 2 semanas, eles estagiaram no gabinete de ministros do STF e puderam comparar o poder judiciário brasileiro com o de seus países de origem. Hoje, último dia do estágio, eles mostraram o que aprenderam. Maria José estagiou no gabinete do ministro Gilmar Mendes e falou sobre o direito de voto dos presos. No Brasil, só os presos transitórios podem votar, e no Chile os presos transitórios podem votar e também os presos que não estão cumprindo uma condenação de mais de 3 anos e 1 dia. E eu acho que esse tema é muito importante, porque no Chile agora temos umas eleições presidenciais e os tribunais falaram que os presos têm que votar, porque eles agora, no exercício, eles não estão votando. E eles têm o direito. Matias fez estágio com o ministro Dias Toffoli e comentou o problema da dupla tributação internacional. Eu achei que foi uma muito boa experiência. Eu gostei muito e eles facilitaram para mim materiais como livros e muita ajuda para que eu possa fazer o meu artigo. Já Paula, que ficou no gabinete do ministro Marco Aurélio, pesquisou sobre o estudo em casa, chamado de homeschooling. Ela se interessou pelo tema porque o Supremo ainda vai decidir sobre a validade desse tipo de educação. Eu achei essa experiência muito enriquecedora para mim. Eu gostei muito. Esta foi a 16ª edição do Programa Teixeira de Freitas. Inicialmente eram aceitos apenas alunos do Mercosul. Hoje podem participar estudantes de qualquer país que tenha convênio com a UNB. O nosso contato é feito via a assessoria internacional da UNB. Então, eles se postulam ao Programa Teixeira de Freitas via UNB e aqui nós fazemos todo o processo de registro deles para eles participarem do programa. Está chegando a 8ª edição do Prêmio Conciliar é Legal. O regulamento foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Prêmio Conciliar é Legal reconhece as boas práticas da Justiça para a pacificação de conflitos e que contribuam para o aumento da eficiência do Poder Judiciário. Nesta edição, o prêmio será concedido em 9 categorias: Tribunal Estadual, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Juiz Individual, Instrutores de Mediação e Conciliação, Ensino Superior, Mediação e Conciliação Extrajudicial, Demandas Complexas ou Coletivas e Pesquisa Empírica. Podem participar do Prêmio Conciliar é Legal tribunais, magistrados, instrutores de mediação e conciliação, instituições de ensino, professores, estudantes, advogados, usuários, empresas ou qualquer ente privado, mediante a apresentação de práticas autocompositivas executadas individualmente ou em grupo.
Na avaliação dos projetos, são levados em conta critérios como eficiência, restauração das relações sociais, criatividade, replicabilidade, alcance social, desburocratização e satisfação do usuário. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 10 de novembro em formulário eletrônico no site do CNJ, que é o cnj.jus.br. A operação de combate à pedofilia é realizada em 24 estados e no Distrito Federal. Quase 150 mandados judiciais foram cumpridos. 108 pessoas foram presas em flagrante. O foco da Operação Luz da Infância é combater o compartilhamento de fotos e vídeos pela internet. O material apreendido assustou até os policiais. Mais de 150 mil arquivos foram rastreados. A investigação contou com o apoio de inteligência dos Estados Unidos e União Europeia. A pena para o armazenamento de arquivos varia de 1 a 4 anos de reclusão. Esse crime é inafiançável. Já o compartilhamento de material pode resultar em pena de 2 a 6 anos de prisão. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Sem chuvas, racionamento de água no Distrito Federal pode ser intensificado nos próximos dias. Voltamos já já. O nível do reservatório do Descoberto, que abastece 65% do Distrito Federal, chegou hoje a 10% da capacidade máxima. A situação preocupa autoridades e a população. Água, o recurso mais escasso do planeta. A natureza e o homem sentem os efeitos da falta desse líquido precioso. Este é o Lago do Descoberto, responsável por 65% do abastecimento do Distrito Federal. O reservatório está com apenas 10% da capacidade máxima. O nível está tão baixo que é possível caminhar bastante no leito. Onde tinha água, agora o mato cresce. Nós vamos contar os passos até onde era a margem do lago antes dessa crise hídrica. 1, 2, 3... 154, 155, 156. O Descoberto nunca esteve numa situação tão crítica na história. Realmente essa alteração na climatologia, mas também a gente não pode esquecer da falta de investimentos. Existia um planejamento que infelizmente não foi executado. Em nosso país, as obras de infraestrutura demoram muito para elas estarem prontas e à disposição para a população. Então isso é importante. Além disso, acho que o aumento populacional, a densidade populacional aumentou muito aqui no Distrito Federal, consideravelmente, eu diria. E, finalmente, o uso e ocupação do solo de uma forma desordenada, que também foi o que aconteceu nas últimas décadas aqui no DF. A crise hídrica no Distrito Federal fez com que o governo colocasse em prática o racionamento. Cada região fica um dia da semana sem receber água. E o período vai passar para 2 dias. A Agência Reguladora de Águas autorizou a Companhia de Saneamento a suspender o fornecimento por 48 horas. Os produtores rurais temem que a situação fique ainda mais grave do que está. Há 47 anos que a gente está aqui nessa propriedade, nunca a gente presenciou uma situação dessa, uma situação assim assustadora, crítica mesmo. Os produtores aqui da nossa região, e todos estão tendo um prejuízo muito grande, porque quando começou a aumentar a cidade, essa bacia já tinha um compromisso com a área rural, que foi o Cinturão Verde de Brasília, que foi construído com o objetivo de produção realmente rural. E a grande preocupação que a gente tem é dos produtores desistirem, porque sem água ninguém produz. Na cidade, os comerciantes também sentem os efeitos do racionamento. Quando a torneira seca, a rotina do bar do Ronald fica complicada. Acontece muito de chegar no final da noite, a gente tem que deixar a louça toda para outro dia. Fica em cima do balcão, fica espalhado em cima do fogão, porque a gente vai jogando para todo lado no dia seguinte que a gente pode chegar mais cedo para poder lavar essa louça. Quando chega a água, porque geralmente ela chega depois do meio-dia, 2 horas da tarde. Isso também é um problema sério. O problema maior é quando a água acaba e o bar está cheio de fregueses. Aí não tem jeito. O Ronald tem que dispensar os clientes e fechar a porta. Fechar a porta, como sempre, prejuízo, A gente está dispensando cliente, está dispensando dinheiro, Complicado. Você tem que estar sempre com a questão de higiene, sempre em cima, sempre
muito cuidada. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem muita dificuldade, não fica bom, o banheiro não fica legal, fica sujo, enfim. Segundo este advogado especialista em direito ambiental, o racionamento de água é uma medida extrema por motivo de força maior e, por isso, não é passível de indenização. O motivo de força maior, ele exclui o nexo de causalidade que é necessário para a responsabilidade da obrigação de indenizar. Então, aquele que venha eventualmente a querer uma indenização, caso tenha havido a prévia comunicação, seja necessário e haja um motivo de utilidade pública calcado nessa força maior, ele não tem direito a ser indenizado nesse aspecto. O racionamento é uma prática comum em muitas cidades do Nordeste. Em São Paulo, a crise hídrica em 2015 fez o governo diminuir a vazão, o que trouxe muita dor de cabeça para a população. E a pergunta é, onde vamos parar? Eu diria que a gente precisa aprender a respeitar, a respeitar o meio ambiente e a água, entender que a água é um recurso finito e precisa ser muito bem utilizado. Quando a gente sente falta, quando a gente passa a necessidade em função da falta de água, é que a gente procura recomendar para as pessoas economizarem mesmo, porque é complicado ficar sem água. É muito complicado. Ser preocupado, muito preocupado com o futuro. Acho que a gente tem que cuidar mais dos mananciais, cuidar das reservas, de economizar. Enfim, acho que isso é só o governo, o papel da população, a comunidade. Acho que todo mundo tem que entrar nessa briga, nessa guerra, para poder, amanhã ou depois, a gente não ter um problema pior com a questão hídrica no Distrito Federal e no Brasil, inclusive. A CAESB anunciou hoje que vai entregar para aprovação da DASA até esta segunda-feira um plano de enfrentamento à crise hídrica no DF, incluindo o esquema de racionamento com 48 horas de interrupção do abastecimento. A implementação do novo rodízio ainda não tem data para começar. Adolescente atira em colegas dentro de escola em Goiânia. 2 jovens morreram. Guilherme Menezes tem os detalhes para a gente. Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A tragédia aconteceu no fim da manhã de hoje, dentro de sala de aula de uma escola de classe média, uma escola particular, que atende estudantes entre 6 e 15 anos de idade. Os tiros atingiram 6 alunos, entre eles 2 que morreram na hora e outros 4 que foram levados para hospitais e estão internados. Um deles está em estado grave. O atirador, um garoto, um adolescente de 14 anos, usou uma pistola .40. No Brasil, essa arma é privativa das polícias. No caso, a Polícia Militar de Goiás está incluída. E já se sabe que o rapaz, o garoto que atirou, é filho de 2 policiais militares goianos. Agora, uma outra informação, segundo vários estudantes do colégio onde aconteceu a tragédia, o atirador era vítima de bullying, ou seja, sofria humilhações e perseguições repetidas por meio de outros colegas da escola. Vamos ver agora entrevistas com algumas pessoas que estavam no local da tragédia. Eu tinha com ele falando que ele não tomava banho, não passava desodorante. Um amigo nosso ontem falou que ia trazer desodorante. E pelo que me falaram, ele trouxe o desodorante hoje. E por isso, ele atirou. Na hora que bateu o sinal da aula de ciências, a gente escutou um barulho e achou que era bombinha. Aí a professora perguntou o que é isso, aí ele saiu atirando para todo lado. Aí eu segurei na mão da minha amiga e a gente foi até a polícia. Estava no trabalho, recebi informação, vim correndo para cá. Cheguei aqui, graças a Deus, meu filho está tudo bem. É da sala do meu filho a pessoa que atirou. É da sala dele. O que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo que ele chegou, assistiu até a 5ª aula, depois da 5ª aula, no intervalo da 5ª para a 6ª aula, começou a atirar. Eu conversei com ele hoje. Não, eu só sentei do lado dele, né? Aí ele olhou pra mim e falei, oi, Júlio. Falei, oi, Júlio, tudo bem? Ele, tudo. Só isso. Aí eu já saí de lá. Alguém viu que você estava com a arma? Não falou pra mim. Quem viu você estava com essa arma? Não, ele não tinha muita amigo. Muita gente chamava de fedorento. Isso há muito tempo? E já tem bastante tempo. Infelizmente, essa é uma prática comum, viu? Isso revela, como a nossa sociedade ela é preconceituosa, como a discriminação ela é objetiva. Nós temos vários casos efetivos, que as escolas encontram formas de enfrentamento, mas que extrapolam muitas vezes o próprio controle da escola. Qual foi a situação que vocês encontraram contigo aqui? De desespero. Como é que estavam as crianças, as feridas?
A maioria delas já tinham saído, todos eles saíram conscientes. Só uma saiu de helicóptero. 2 vítimas se encontram em óbito, né, no local, e 4 vítimas foram transportadas, né, por equipes, até mesmo pela população. Nós chegamos no local, as vítimas já haviam sido transportadas, né, a própria população transportou essas crianças, porque é uma situação que comove, crianças ali que estão baleadas. Então, com isso, houve essa ação até mesmo precipitada, mas que a população não consegue controlar, isso é normal. A Polícia Militar, ela confirma o fato, ele é filho de um policial militar nosso e a arma utilizada, uma pistola da Polícia Militar. Qual a patente desse pai dessa criança? Na verdade, ele é um oficial da Polícia Militar e cabe verificar agora, tentar entender o que foi que aconteceu, como ele teve acesso a essa arma e para o cometimento desse crime, infelizmente. E eu converso agora com a advogada Lúcia Bessa, ela é presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB no Distrito Federal. Lúcia, o garoto de 14 anos que atirou foi apreendido logo depois dos disparos, foi dominado por professores e apreendido. Como é menor, não pode ser preso e sim apreendido. E o que pode acontecer com ele agora? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todas e todos. Um fato extremamente lamentável. Toda a população deste país hoje chora a vida desses jovens que foram surrupiadas naquele colégio. O que é importante a gente colocar numa situação como essa, que quando nós escolhemos a escola para que nossos filhos sejam atendidos, sejam custodiados, nós esperamos que essa escola tenha o poder de vigilância, de cuidado e de zelo pelos nossos filhos. E é lógico e evidente que numa situação como essa, já há entendimento pacífico da nossa Corte Maior de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é da escola em primeiro lugar. E quanto ao garoto? O garoto, a família do garoto, sim, poderá responder. O garoto também poderá responder, e sua família também, numa ação regressiva, mas o jovem também responderá, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele pode pegar uma liberdade assistida ou até mesmo uma apreensão no período máximo de até 3 anos. Como nós informamos no começo do nosso link, aqui do nosso vivo, é um caso de bullying. Isso foi testemunhado por outros estudantes. Como é que se lida com isso hoje? Há uma lei que trata de bullying no Brasil. Sim, há uma lei e bullying é crime e como tal deve ser tratado. E se esse crime acontece dentro do domínio e do estabelecimento de ensino, o estabelecimento de ensino, além de ter o poder e a obrigação de custodiar, ela também tem a obrigação de prevenir com campanhas educativas que fatos como esse não ocorram. Cuide dos nossos filhos. Os nossos filhos estão nos seus estabelecimentos ou em qualquer outro estabelecimento. Vocês têm o poder e a obrigação de custodiar e de zelar pela integridade física, moral e psicológica dos nossos filhos. Muito obrigado, Lúcia Bessa, presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB no Distrito Federal. William. Obrigado, Guilherme. O Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça.